estamos começando mais uma conversa aqui no podcast do Secov, essa iniciativa que a gente tem lançado algumas edições aqui nos nossos eventos, tem funcionado muito bem, porque é mais uma mídia, né, uma forma da gente se comunicar com o nosso público. E esse é um painel muito especial, na minha visão, porque é sobre o Movimento, que é nosso queridinho aqui do Secov já há alguns anos. Quem está falando aqui com vocês é Sara Miranda, eu sou gestora da comunidade de startups associadas aqui ao Secov. A gente encabeça essa iniciativa já há algum tempo aqui do Movimento, que é um concurso que premia, né? Primeiro seleciona, passa por um crivo muito cuidadoso com as nossas bancas e a gente chega a essa etapa final das finalistas, que são as startups que estão se destacando no setor imobiliário, né? Fazendo um grande trabalho aqui no nosso nicho. E é uma honra estar sentada com vocês nessa mesa, as finalistas que daqui a pouco vão se apresentar aqui ao vivo dentro da Convenção Secov. Estou aqui na mesa com Daniel Alves, que é o cofundador, CEO e CSO da Arquiteto de Bolso, uma startup que está aí, né, esbanjando sucesso. Ao lado também tem Daniele Miranda, CEO da Aluga Mais, Celso Berri da Sinker, cofundador da Sinker, e Amanda Cordeiro, CEO da AP+. Isso mesmo. Essa mesa tá linda, sorridente, todo mundo com tensão pré-pitch. Daqui a pouquinho vai acontecer. Isso mesmo. Então a gente está fazendo esse esquenta aqui para contar um pouquinho do movimento, dessa iniciativa do Secov, e para vocês nos contarem também o que vai vir daqui a pouquinho nos pitches que a gente vai apresentar logo após o almoço, né, às 14h20 para quem está aqui ao vivo e virtualmente para quem nos acompanha nas redes. Eu poderia falar um pouco sobre vocês, mas eu acho que quem melhor pode falar são vocês mesmos, né? Vou começar na ordem da mesa aqui, pedir para o Daniel Alves contar um pouquinho da sua solução, como nasceu, o que vocês fazem para ajudar o mercado imobiliário. Pode começar para mim, Daniel? Boa, claro. Sara, obrigado pelo convite, é uma honra estar com você aqui hoje. Obrigado a todos os empreendedores, parabéns pelo sucesso. Tá todo mundo com o rosto travado aqui, assim, né? Mas vamos lá. Então, ser bem objetivo, a gente vive num país que faz 90% das reformas autogeridas, ou seja, sem o apoio de um especialista. E nós defendemos muito uma bandeira de que a arquitetura ou design de interiores não se tratam de uma questão estética, mas sim de saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? E isso importa para o nosso mercado de real estate porque a gente está de um lado observando a possibilidade de vender, alugar ou administrar imóveis, mas na verdade o consumidor final do outro lado ele está buscando um lar confortável e acolhedor. E com isso, quando a gente fala de um lar confortável e acolhedor, ter paz com uma casa organizada, respeitando o seu orçamento, a gente está falando no mercado de arquitetura e design de interiores, que são as dúvidas que o consumidor possui. Então, para estender a mão, desde o momento onde o consumidor está idealizando aquele sonho que ele tem de como os ambientes dele vão ficar, como vai ser a vida dele lá dentro, a gente já começa com a nossa solução, que é um home staging ultra personalizado com inteligência artificial. Então, a gente transforma aqueles imóveis vazios ou sem graça em um decorado único, exclusivo para cada uma das pessoas, em um único clique, muito rápido, muito acessível, muito fácil. Então, isso traz vida para dentro das plataformas, para dentro dos sites das construtoras imobiliárias. E aí, a partir desse momento que o consumidor consegue criar essa conexão e também consegue trazer performance, né, para o player que adota a solução, porque melhora a conversão de usuário em lead, melhora agendamento de visita, fidelização, a gente parte para o segundo momento, que é estender a mão para esse consumidor que comprou, alugou, e ajudar ele a tornar real aquilo que ele viu num primeiro segundo, com a nossa consultoria online em arquitetura e design de interiores, onde em apenas 90 minutos, em tempo real, um arquiteto ou designer de interiores trabalham juntos e na hora nasce ali 3 opções de solução para o seu ambiente, onde juntos vocês chegam numa solução final, tendo layout 2D para entender a distribuição do espaço, perspectivas 3D para ver como vai ficar, e uma lista de produtos, quantidades e preços, tour imersivo com navegação 360, planta com medidas, tudo isso dentro dessa videochamada, dessa conversa com o arquiteto ou designer de interiores, nasce ali em 90 minutos. Então a gente começa na jornada do site, trazendo uma inspiração para aqueles imóveis que estão vazios ou sem graça, e depois pega na mão do consumidor e continua com uma consultoria, onde ele vai aprofundar de uma forma mais densa, mais detalhada, junto com um especialista, com um profissional, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não possui, né? Então os nossos inimigos de um lado são as reformas autogeridas, Sim. E do outro a queda de rentabilidade do mercado de real estate. A gente equilibra esses dois mundos, oferecendo soluções muito acessíveis, né? Vou voltar nesse ponto das dores depois, isso é muito legal de você levantar. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Obrigado. Quero então passar a palavra para a AP+. Fala um pouquinho para mim, Amanda, da solução que vocês estão trazendo aqui para o Movimento. Em primeiro lugar, obrigada, né, pela participação.
assim, a AP+, ela nasceu de algo que a gente vê que é muito importante para o cliente do Minha Casa Minha Vida, né? Então, basicamente, o que nós fazemos é ter o projeto já disponível para esse cliente dentro de uma plataforma em 3D, onde o cliente faz as escolhas dos itens que ele quer individualmente para o apartamento dele. Então, ele escolhe a cor do piso, qual é o tipo de piso, tudo dentro de uma plataforma. E aí, para facilitar a vida desse cliente do Minha Casa Minha Vida, a gente faz, inclusive, o financiamento dele. Então, a gente consegue parcelar uma reforma, né, que a gente chama que é o kit essencial, que é tudo que a pessoa precisa para mudar para dentro do apartamento. E a gente consegue parcelar essa reforma em até 36 vezes. Então, a gente consegue, de fato, gerar para esse cliente do Minha Casa Minha Vida uma solução que é super importante, porque a gente facilita o pagamento, a gente entrega algo que a gente acredita muito nisso também, que é, de fato, a gente dá para esse cliente a oportunidade de ter algo bacana. E não é porque ele depende, enfim, de subsídios do governo que ele não pode ter essa oportunidade de ter algo super legal para morar, com um piso, assim. É emocionante quando a gente faz as entregas dos apartamentos, porque você vê do brilho do olho do cliente algo que provavelmente ele não teria, né? Ele iria fazer uma autogestão e não necessariamente teria o mesmo resultado que uma empresa profissional como a P+, consegue entregar. Todo mundo merece uma moradia digna e bonita, né? Isso, Como as soluções exatamente. se complementam, né? E é um público tão carente, né, desse pacote, Não, e desse diferencial pro apartamento, né? Teve uma entrega, por exemplo, que eu fui fazer e a cliente estava com 2 filhas e ela era mãe solteira. Então, na hora que ela olhou o apartamento, ela falou assim, nossa, tá muito lindo. Então, assim, pra gente é gratificante, além de, obviamente, né, uma empresa que está indo super bem, crescendo muito, mas é gratificante ver esse brilho no olhar das pessoas no momento em que elas recebem o apartamento pronto. Porque eu acho que tem, assim, uma coisa muito legal, que é a questão do Minha Casa Minha Vida, que dá a oportunidade da moradia, mas esse apartamento, né, ele só se torna um lar quando, de fato, ele está com recheio, né? E aí a gente tem o papel de ajudar muito nesse recheio dos apartamentos. Vira lar de verdade, né? Vira lar de verdade. Vocês acabaram de escutar o Daniel, da Arquiteto de Bolso, que é uma PropTech que está aqui na nossa final. Escutaram a Amanda, da AP+, que é uma Construtech que está aqui na nossa final. Vou passar a palavra agora para Daniele, da Aluga Mais, que é mais uma PropTech. Bom tá dia. Na final. Bom dia, Sara, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse evento que é incrível, né? O Secov trazendo muita inovação para o mercado imobiliário, que é o que todos nós aqui realizamos no final do dia, né? Falar da Aluga Mais é falar um pouquinho da trajetória pessoal e profissional, né, minha. Eu comecei no mercado imobiliário aos 15 anos de idade e nunca mais saí. Toda a minha vida profissional foi dentro de imobiliárias, então a Aluga Mais nasceu das dores que eu mesmo tive durante esses 20 anos, né? Fazendo análise cadastral, fazendo contratos de locação, gerenciando equipes de mais de 40 pessoas, que era um desafio diário, né, gerenciar pessoas. E a Aluga Mais, ela é uma solução digital para imobiliárias e corretores que atuam com locação e que desejam oferecer uma experiência digital para o inquilino, porém mantendo a segurança que o processo de locação exige, né? Hoje a gente tem a esteira mais completa do mercado, onde a gente começa desde a análise cadastral, onde somos case de uso de inteligência artificial reconhecidos globalmente pelo Google. A gente faz em 24 segundos uma análise cadastral muito completa, trazendo não só agilidade e praticidade para o inquilino, mas também a segurança para a imobiliária e para o proprietário desse imóvel. E a gente vai até antecipação de aluguel, que é um produto financeiro, né? Então a gente tem uma esteira muito completa, onde uma imobiliária consegue fazer um contrato em até 3 horas, finalizar um contrato, né? Entregar a chave do imóvel para o cliente em 3 horas, o que hoje a média de uma imobiliária minimamente estruturada é de 5 a 7 dias, né? A gente traz aí uma revolução muito importante, não só em tempo, mas também em segurança, né? A Aluga Mais nasceu no Rio Grande do Sul, mas em 21 a gente já estava em todos os estados do Brasil, justamente pela carência do nosso mercado, né? Eu estava ouvindo aqui o Daniel e a Amanda falarem, o inquilino ele vive acampado, né? O inquilino ele não tem endereço físico, porque aquele endereço daqui 1 ano ele pode ser outro, Uma né? estadia curta, né? E como chamar de lar esse imóvel, né? Então ele já é massacrado no início, quando ele precisa entregar muitos documentos para fazer uma locação, depois ele sofre todo tipo
de situação no próprio imóvel, né? E o proprietário do outro lado tem a necessidade de manter esse imóvel alugado com o pagamento do aluguel em dia, né? Então, o que a gente faz é justamente unir essas duas pontas, mas principalmente com a imobiliária no centro, né? O nosso cliente hoje é imobiliário e o corretor de imóveis, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui nesse projeto do Secov, porque a gente acredita no poder e na força das imobiliárias. Toda a tecnologia que vier no mundo não vai substituir o atendimento humanizado, que é o que as imobiliárias e os corretores fazem. É verdade. A gente acabou de sair de um painel sobre IA e você vê a revolução que traz, né? Daniel fala de 90 segundos, você fala de 40 e poucos segundos, né? O que levava dias. Então, é uma revolução que a gente está assistindo mesmo. E que bom que a gente está aqui no camarote. Isso aí. Dessa revolução. Participando, né? Participando ativamente. Isso aí. Agora vamos escutar a última Construtec, que está aqui na nossa final. Estou falando com o Celso, que é da Sinqer. Sinqer? Boa, Sinqer, tá certo. Certinho, Obrigado, né? Sara. Prazer pra estar aqui gente, com todos então. vocês, com essa história de vocês. Então, a Sinqer é uma Deep Tech. A gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento na área de Physical AI, que é a IA que tem capacidade de entender e compreender o ambiente físico em 3D. E a gente desenvolve essa tecnologia para que a gente possa acelerar o processo de validação do avanço físico da obra e, por consequência, os fluxos operacionais financeiros que são atrelados a isso. Então, hoje a construção civil movimenta mais de 15 trilhões de dólares, né? Isso falando de canteiro, né? Não de real estate. E esse dinheiro todo, para ele fluir, né? Ele precisa de processos de validação. E esses processos de validação hoje são todos feitos de forma manual, dependentes de humanos, né? Que tem que visitar o canteiro. Tirar fotos, coletar dados, anotar dados, fazer relatórios manuais até que esse processo seja concluído. E quem que é interessado nisso? Tanto o banco, que dá crédito para a obra, ele não confia no incorporador, então ele manda a equipe dele lá validar. O dono da obra, o incorporador, tem que acompanhar a sua obra, então ele faz esse processo de validação para isso também, mas o dado que ele usa não é utilizado. E o próprio empreiteiro e construtor também faz isso porque ele tem que cobrar no final do dia. Então cada um acaba usando a sua fonte de dados, que não é estruturada, e o que a gente faz com inteligência artificial física é fazer essa validação automática, criando um gêmeo digital instantâneo do canteiro de obras para acelerar esse processo de decisão operacional e financeira, que normalmente leva semanas a meses, e a gente está desenvolvendo algo para fazer isso de forma instantânea. O viu, está visto. Alguém aponta o celular para o canteiro, a IA olha, compara com o projeto, atualiza o gêmeo digital e permite daí acelerar esses processos operacionais e financeiros. Essa história do gêmeo digital também foi, né, uma disrupção também, né? Exatamente. A ideia é habilitar o gêmeo digital no canteiro de obra. Exato. Muito obrigada por apresentar as soluções de vocês. De novo, né, parabéns por estarem aqui, por terem passado por todas as etapas. A gente resvalou um pouquinho nas dores, né? Daniel falou das reformas autogeridas, você também falou da sua dor, da sua pessoal, né? Uma dor pessoal dentro do mercado de locação. Vocês querem complementar um pouquinho mais, assim, de como é que surgiu essa solução? Eu imagino que a solução tenha vindo de algum incômodo, né? De ver uma oportunidade ali. Vocês querem contar como foi o nascimento, assim, o que motivou, o que provocou o surgimento dessas soluções? Boa. Eu costumo dizer que a jornada empreendedora é cheia de aleatoriedades, né? Então, para quem conhece o Arquiteto de Bolso de antes, sabe que a gente quase não nasceu como uma empresa de tecnologia. A gente nasce como um trailer, que era um escritório móvel que ficava uma semana em cada bairro de São Paulo e oferecia consultorias por hora a um preço acessível. Era o menor escritório de arquitetura do mundo, tinha menos de 10 metros quadrados. Então a gente começa desse jeito, depois a gente pivota. Mas o incômodo, né, o que trouxe a gente a fazer isso, foi o encontro com a Marcinha, minha sócia, CEO e cofundadora, onde ela, arquiteta há muitos anos, e eu, designer de interiores e lighting designer, a gente discutia muito sobre como algo que parece ser muito estético, era um privilégio de pouquíssimas pessoas, mas não era conhecido como algo científico, como algo interligado à saúde, como algo comprovadamente conectado ao bem-estar. Para a gente ter uma ideia, né, eu gosto sempre de trazer essa reflexão, essas lâmpadas que estão em cima da gente aqui neste momento estão conduzindo a nossa produção de hormônios e neurotransmissores. Esse papo é bem técnico, mas eu vou dar só vou puxar só um fio dele rapidinho, porque isso significa que lá quando a gente chega na nossa casa, no quarto, à noite, 8 horas da noite, o tipo de lâmpada que a gente tem lá vai também definir a qualidade do nosso sono, tá? Nós temos aqui nos nossos olhos um sistema não visual que pouquíssima gente sabe, que ele é não visual porque não converte a luz em imagem, ele converte a luz em sinais
que vão para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que fica aqui atrás, que trabalha junto com a glândula pineal na produção e coordenação de hormônios e neurotransmissores, como melatonina, serotonina, cortisol. Então, quando você tem uma lâmpada que te dá, por exemplo, lâmpadas são comprimentos de onda, né? Luz é comprimento de onda. Então, você recebe a influência desse comprimento de onda e o teu corpo faz o seguinte, ele fala assim, isso aqui é um pico de luz azul. Quem que me dá esse pico de luz azul? Sol. Então, eu estou recebendo influência de sol, 8 horas da noite, vou produzir cortisol. E aí atrapalha toda a sua qualidade de sono à noite. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de discussões que eu e a Márcia tínhamos ali, que falava assim, caramba, mas a lâmpada que uma pessoa tem em casa dentro do quarto pode estar sendo agressiva para a saúde e para a qualidade do sono. Será que a arquitetura e o design de interiores deveriam ser algo realmente tão inacessível assim, que não tivesse à disposição das pessoas? E aí ela abandona o escritório de alto padrão que ela tinha, ela encerra o ciclo e a gente cria o trailer. Do trailer, que era uma jornada meio ainda torta, porque não chegaria onde a gente queria, a gente pivota e cria a empresa de tecnologia para chegar no arquiteto de bolso. Mas acho que o grande incômodo falando assim é que todas as pessoas merecem, como você, foi muito nessa linha também. Todas as pessoas merecem ser felizes, independente de classe social, gênero ou etnia, né? Eu acho que todas as soluções, elas falam muito sobre como que a eficiência que a tecnologia traz é, de fato, um possibilitador para a gente melhorar a experiência das pessoas nos lugares que elas moram, né? Maravilhoso. Quer falar um pouquinho? Quero falar um pouco. A dor, ela surgiu, assim, eu trabalho no mercado imobiliário desde 2003. Então, eu vim de portal imobiliário, fui sócia de uma empresa de CRM, que a gente vendeu depois para o Viva Real. Então, eu estou no mercado imobiliário há muito tempo, né? Então, eu costumo dizer que a minha jornada foi desde a geração do lead, depois a parte de atendimento do cliente, junto com as imobiliárias, os corretores. E aí, eu sempre me perguntava assim, mas qual é o fim, né? Porque no final é a moradia, assim, a gente faz todo esse processo para que alguém viva naquele apartamento, locado ou não locado, para que as pessoas vivam, né? E aí o que eu percebi, quando eu comecei a lidar com o AP+, né, é o fato de que a moradia é algo que é, no final, um lar, é o que é mais importante, mas que, de forma geral, as pessoas não dão, assim, tanto valor. Quando eu tive acesso a esse dado, né, que praticamente 90% das pessoas no Brasil nunca tiveram contato com um arquiteto, eu falei, gente, assim, tem uma oportunidade enorme. E aí, quando a gente foi indo para o Minha Casa Minha Vida, na minha cabeça, assim, a gente juntou essa oportunidade com algo que pode ser meio romântico até, né? Mas é de fato ver pessoas que nunca teriam acesso a um arquiteto conseguindo de forma online montar um projeto, ter uma ideia do que cabe no apartamento. A gente gera, por exemplo, lista do que ele consegue colocar, qual é o tamanho do sofá que ele consegue colocar. Então a gente deixa disponível informações que fazem com que aquela pessoa tenha de fato essa visão de qualidade. Então a gente faz muito conteúdo até sobre a questão da lâmpada, né? A gente tem conteúdo que a gente explica o porquê do tipo de luz que a gente coloca. Tudo muito bem pensado, gente. Não acho romântico, não. Eu acho necessário. É a luz, é o sofá que você vai sentar, a cama que você vai deitar. A cor da parede. Então, quando a gente sugere as cores, a gente explica o porquê daquela cor. Então, faz com que, novamente, esse cliente que normalmente não teria esse acesso, através da plataforma, obviamente, né? A gente consiga atender muitos clientes. E, assim, é muito bonitinho ver os depoimentos das pessoas, né? Falando, nossa, eu vi exatamente como meu apartamento vai ficar. Vou comprar a cama exatamente desse tamanho para poder caber. Sim. Porque, assim, o Minha Casa Minha Vida tem esse desafio, que são apartamentos muito pequenos, muito compactos, né? Então, quando a gente consegue, de fato, dar vida, dar estrutura, fazer com que aquele apartamento se torne um lar, que é um pouco do nosso mantra, né? A gente consegue fazer com que essa pessoa tenha, de fato, um diferencial de moradia, que aí envolve saúde também, né? A partir do momento que a pessoa mora bem, né, o restante ela vai desenvolvendo. Então, acho que esse é um ponto bem relevante para a P+. Sim. A gente fica colocando a beleza como um item desnecessário, mas ela é muito importante. Ela é super importante. Tem todos esses outros atributos, né? Mas a beleza, ela é essencial também pro nosso dia a dia. Para que as pessoas se sintam bem, né? Exato. E se sintam bem na própria casa. Exato. Assim, eu lembro que eu fui numa primeira entrega, antes da gente começar a se desenvolver nesse mercado de Minha Casa Minha Vida, e eu vi, né, pessoas entrando para morar no apartamento carregando um colchão. E eu falei, gente, isso não é saudável, né?
Tudo bem, em algum momento a pessoa vai conseguir melhorar aquela moradia, mas enquanto isso, por que que a gente não pode fazer alguma coisa? Sim, Então, é possível. Isso, exatamente, é possível, e a gente consegue fazer. Então, é um pouco disso que é o que a gente tem trabalhado dentro da AP+. Muito bom. E o que incomodou a Aluga Mais? Você resvalou um Nossa. pouquinho, mas me conta qual era a sua dor pessoal. Tem lencinho aí, Sara? Vai ser um chororô? Vai ser um chororô. Eu sempre atuei no mercado imobiliário especificamente com locação. Teve um período que eu passei por vendas meio que obrigada, assim, e eu não gostei. E eu falei, não, o que eu quero é fazer a locação dar dinheiro, porque a locação sempre foi o patinho feio de uma imobiliária, né? E aí, em 2016, eu assumi o desafio de transformar digitalmente uma imobiliária real, trazendo tecnologia para dentro de casa. Era algo extremamente inovador, não se tinha o que existe hoje no mercado, não tinha referência no mercado. Eu tive que buscar em mercados como fintechs, né, mercado financeiro, algumas soluções para poder modelar. E aí, de 2016 até 2019, eu construí um e-commerce dentro de uma imobiliária real. Ninguém consumia do jeito que eu queria que consumisse. As pessoas iam até a imobiliária, sentavam na frente do atendente e faziam a locação no seu celular na frente do atendente, seja o proprietário ou o inquilino. E todo mundo me elogiava por todo aquele processo, né? Fazia tudo de forma digital. A gente tinha uma equipe super reduzida que conseguia fazer muitos contratos perante a concorrência. Assim, a gente fazia umas análises, era uma equipe de 15 pessoas versus uma outra empresa que tinha 45 pessoas para o mesmo volume de contratos. Então, assim, eu aumentei receita da empresa, aumentei a eficiência operacional, os colaboradores eram mais felizes, tinha a questão de uma produtividade melhor, mas o cliente não se comportava do jeito que eu imaginava que ele se comportaria, né? A gente já comprava sapato no e-commerce, enfim, fazia todo tipo de compra no e-commerce, mas a locação não acontecia. Até que em 2020, as imobiliárias ficaram fechadas por todo aquele período do lockdown e os clientes passaram a consumir da maneira que eu esperava que acontecesse. E aí aconteceu aquele movimento das lives, né? E eu entrava em várias lives para contar o que eu estava fazendo para outras imobiliárias. E quando terminava a live, a primeira coisa que acontecia era todo mundo me chamando e pedindo como é o nome da empresa que fez a esteira digital de vocês. E não tinha, porque a gente é que tinha feito aquilo, né? Eu tinha contratado desenvolvedores e tinha feito dentro de casa. Então eu entendi que o que a gente tinha construído, naquele momento o mercado estava pronto para, a nível nacional, também levar esse acesso facilitado para os inquilinos, que tinha muita gente naquele período que precisava continuar mudando, né, por N razões. Eu vi que tinha muito proprietário, teve uma vacância de imóveis muito grande naquele momento, que depois em 2021 o mercado todo voltou, então estava todo mundo com o apartamento fechado, precisando da sua receita. As imobiliárias precisando de um processo seguro, porque tinha tido um pico de inadimplência absurdo no período da pandemia. E aí foi o momento assim, onde a gente entendeu, não, agora o consumidor está pronto para esse processo tecnológico que a gente vislumbrou lá atrás, mas que não tinha um amadurecimento, né, do mercado. A gente fala que a pandemia acelerou o processo da transformação digital em 4 anos, né, tanto para empresas quanto para os consumidores. E a gente sentiu isso muito na pele mesmo. Então foi o momento que a gente entendeu que a solução estava pronta e o mercado também estava pronto para utilizar a tecnologia a seu favor. Não, facilmente dá para separar, né? A tecnologia pré-pandêmica e pós-pandêmica. A gente teve um boom. Que legal te ouvir. Celso, e você? O que te incomodou? Então, como o Daniel comentou antes, né, a trajetória de empreendedor geralmente é bem aleatória, né? A minha é mais ou menos assim, né? A gente foi praticamente dragado para a construção civil. Eu já tinha experiência familiar de ver construir para imóveis próprios, etc e tal, mas não é aí que me motivou. Eu sempre fui um cara orientado a dados, trabalhei em outros mercados do mundo físico, trabalhei na Amazon depois, etc. E me juntei com o Luiz Fernando, que é o meu sócio, por causa de uma outra dor que eu tinha, que era conectar dados do ambiente físico, né, transformar os dados do ambiente real em dados digitais para poder tomar decisão. Em tempo real ali, né? Essa era a dor, né? Como coletar dados, né? Afinal, os dados da internet já estão, entre aspas, ali, não necessariamente todos estruturados, mas no mundo físico não estão. E a gente cofundou a empresa, primeiro, para ser uma ferramenta DevTool de Physical AI, para ajudar outras empresas a desenvolverem aplicações com a nossa tecnologia. E foi aí que o nosso primeiro investidor era um cara da construção civil, da construção civil, e ele é um cara que passou de
ajudante de pedreiro com 14 anos de idade, até hoje ser diretor de investimentos em obras de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo. Ele é espanhol, cresceu lá, conheci ele quando veio para o Brasil. Ele falou, olha, essa dor não é só dos mercados que tu conhece, essa dor é da construção civil. Eu, poxa, como assim? E aí eu fui vivenciar a dor. Então eu fui para canteiro de obra, fui sombra de pedreiro, de fiscal, de banco, fiscal de fundo imobiliário, engenheiro de obra, gestor de obra. Ser sombra mesmo, acompanhar o trabalho dele sem falar, né? Só ver mesmo a dor. E a gente percebeu de fato que a dor era enorme. O nosso primeiro cliente foi um cliente da construção civil, que hoje é nosso sócio investidor, é uma empresa de tecnologia para construção. E a gente foi basicamente dragado com uma visão de outros segmentos, mas entendendo o processo comportamental e a necessidade de dados desse setor, a gente viu que era um absurdo, um setor que movimenta 15 vezes mais do que todos os SaaS no mundo, não ter dados para trabalhar, tomar decisão. E aí veio uma outra dor, que é como que eu treino uma IA para isso, né? Que era o nosso conhecimento. Faltam dados também, que a gente está falando lá antes no último painel de vocês, né? Então a gente criou um gerador de dados sintéticos para treinar o modelo, para gerar dados para treinar, já que a construção civil não tem. Então foi uma série de dores e desafios que a gente acabou sendo dragado e nos apaixonamos pela dor. Antes de criar, a gente até fez um site para ver se a demanda era mesmo global, maior do que a gente imaginava. E de fato a gente gerou leads em 15 países de forma orgânica. E foi o que a gente fez, basicamente se apaixonar pela dor e entender que tem uma oportunidade gigantesca de melhorar a vida. Porque o que acontece, né? A vida de quem, né? A vida até do usuário final, porque a maioria das obras terminam atrasadas, né? Mas a vida de quem opera ali dentro. Porque é o desumano ver um engenheiro, né, super estudado para coletar dado na mão, fazer tudo isso ao mesmo tempo 1000 atividades, quando ele teria que estar mais focado em analisar. E por consequência a incorporadora fica sem caixa, o empreiteiro, que é o elo mais fraco, fica sem caixa, porque ele demora para receber devido a esse processo todo, e muita gente quebra. Então a gente viu que era uma dor gigantesca no mercado gigantesco, onde o nosso background poderia ajudar, e a gente mergulhou para entender isso e estamos dedicando a nossa vida para resolver essa dor agora. Adorei esse termo, se apaixonar pela dor. E pela solução também, né? Sim, sim. A gente está indo agora, foi muito bom ouvir vocês, conhecer um pouco melhor das soluções, a gente está indo agora para os finalmente. E eu queria que vocês me respondessem em uma única resposta, 2 perguntas. Primeiro, onde vocês querem chegar e como o movimento pode ajudar vocês? Ou seja, qual é o próximo passo e o que a gente pode contribuir para isso? Como Secov, como instituição do setor imobiliário. Boa. A gente costuma dizer que enquanto tiver uma só pessoa reformando ou decorando sem a ajuda de um especialista, a gente está perdendo o potencial humano. Então, o nosso sonho, obviamente, é que todas as pessoas possam ter esse apoio profissional e possam viver uma vida muito melhor dentro desses lugares incríveis. E a gente tem certeza e convicção de que a parceria com o Secov e esse ambiente super evolutivo que a gente constrói aqui junto com as empresas de tecnologia ajuda com que a gente possa dispersar no mercado essas ideias, né? E juntos, de mãos dadas, a gente de fato proporcionar um caminho de transformação, apoiando tanto todas as construtoras, incorporadoras, imobiliárias e todos os players desse setor nessa conexão com as startups, porque conectar com startup nunca é uma tarefa fácil, né? Existem muitas dores, muitos problemas no mercado, mas todos nós temos os mesmos objetivos. Então, acho que o Secov, ele é uma terra fértil que permite com que os grandes, os poderosos, os líderes de mercado e outras companhias que dominam todo o nosso país possam, de fato, ter apoio para resolverem algumas das suas dores juntos de nós. Tomara que a gente esteja à altura desse sonho. Muito obrigada por compartilhar. Vamos lá? Sobre a primeira pergunta, né, aonde nós queremos chegar? Quando a gente pensa no Brasil, né, o tamanho do Brasil e a quantidade de pessoas que se utilizam do programa Minha Casa Minha Vida, então, assim, é imensa a oportunidade. Tem muita coisa para ser feita, assim. A gente já começou a atender clientes fora aqui da cidade de São Paulo, então a gente tem empreendimento já em Guarulhos, empreendimento no ABC, então a gente já está começando a expandir como negócio. Mas a gente tem um pouco da dor da execução física, né? Então a gente tem pensado bastante quais seriam os modelos, principalmente para ir para outras cidades, outros estados. Então eu acho que esse é um ponto, mas assim, que é enorme a oportunidade e disso eu não tenho dúvida. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, como o Secov pode nos ajudar, né? Assim, eu tenho um carinho enorme pelo Secov. Até quando eu entrei aqui, tinha acho que mais de um ano que eu não vim aqui, mas sei lá, há 5, 6 anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu dava treinamento aqui no Secov para corretores, né? Então eu conheço bem do Secov e eu acho que assim, para mim primeiro é gratificante estar aqui, né? E participando do Movimente, mas eu acho que o segundo ponto eu sei que aqui
tem muito incorporador, tem muita oportunidade para tanto divulgar a P+, né, falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo, mas até para pensar em outras soluções dentro do que a gente já construiu. Porque assim, para chegar nesse produto, né, a gente testou muita coisa. Então eu acho que aqui é um ambiente muito fértil de pessoas do mercado imobiliário, que é um mercado que eu adoro, que vai fazer com que a gente consiga se desenvolver ainda mais. Muito bom. Vamos lá? Pode contar para mim também. Compartilho um pouquinho do sentimento da Amanda, né? A gente tem uma missão dentro da empresa que é melhorar, né, a qualidade da prestação de serviço que os corretores, que as imobiliárias hoje oferecem, né? A gente sabe que, infelizmente, a formação do corretor, né, Sara, ela prepara muito pouco o corretor para os desafios profissionais. A Amanda fazia treinamentos justamente porque o corretor ele sai, né, do curso de técnico transações imobiliárias ainda com muitas lacunas do que o mercado realmente vai propor para ele. Assim como acho que toda graduação que a gente faz, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada, mas o curso não me preparou porque eu ia enfrentar na vida profissional. Então, a gente entende, só que a gente entende o quanto é fundamental a prestação de serviço do corretor e da imobiliária para que pessoas encontrem seus lares, para que pessoas possam, né, exercer ali o seu direito constitucional da moradia, né? Então, por conta disso, a gente tem a missão de elevar, né, a prestação de serviço das imobiliárias e dos corretores, e esse é o nosso objetivo, está lá na nossa missão até 2026, figurar como principal agente transformador do mercado imobiliário. E a parceria com o Secov, também compartilho do sentimento da Amanda, eu me sinto em casa aqui, né? Eu vivi a minha vida toda dentro do mercado imobiliário. No Rio Grande do Sul era muito ativa, muito participante dos movimentos, agora estou há 3 anos em São Paulo e venho desde sempre nos eventos do Secov, porque vocês fazem uma parte complementar do que a gente quer fazer. Então, assim, seria incrível se a gente pudesse construir muito mais soluções em conjunto. Tem uma parte da solução da Aluga Mais que é de graça. Qualquer corretor, qualquer imobiliária pode utilizar a nossa esteira sem custo nenhum. Então, eu sei que é romântico, mas eu entendo que tem um fator social por trás disso com também, certeza, sabe? Sim, sim. Muito legal. Celso, e você? Boa. Então, com a Sinqer, assim, nosso objetivo é nos tornarmos a infraestrutura de confiança entre os agentes do canteiro de obra, né? E ajudar a destravar, pelo menos no Brasil, pelo menos 140 bilhões de reais em crédito para as empresas de construção, né? Que é aquele crédito que está represado. Então, a gente acredita que se uma obra avançou, o dinheiro e as decisões podem avançar na mesma velocidade, não precisam demorar, como é em qualquer outro setor, né? Então, a gente tem esse sonho de transformar isso, de conseguir virar essa infraestrutura de confiança. E a gente acredita que o Secov pode nos ajudar como um grande canal de relacionamento com o mercado, de proximidade. A gente a nossa tecnologia, a solução a gente está construindo com o mercado, então a gente decidiu não expandir direto, então a gente está rodando pilotos com poucas obras, e a nossa visão é escalando com esses clientes e melhorando a solução para sim no momento de escalar. Então acho que o Secov é um grande canal de relacionamento direto com alguns dos principais players, né, do setor. Acho que a Secov de São Paulo é um dos principais players da América Latina nesse sentido. E a gente também, obviamente, se coloca à disposição para apoiar o Secov e as empresas do Secov naquilo que for necessário, seja para desmistificar questões de inteligência artificial ou de falar sobre negócio orientado a dados, coisas que a gente pode contribuir também de volta com o Secov, né? Eu vejo uma via de mão dupla, assim, né? Porque, obviamente, vocês são uma entidade que estão aqui para apoiar as empresas. Eu posso, obviamente, usar isso como um canal de relacionamento e de entrada, mas, obviamente, vocês também podem ajudar os seus associados com conhecimentos, com outras coisas que a gente também pode agregar, não só como um negócio, mas também com conhecimento. Maravilhoso você trazer isso, porque é um ecossistema mesmo, né? Eu estou perguntando para vocês como o Secov pode ajudar, mas a intenção é que a gente ajude o todo, né? O grupo todo, o nicho, o setor. Então, muito obrigada por trazer isso, que é uma troca, de fato. A gente não faz nada sozinho, nem como instituição. É uma instituição feita por indivíduos, né? Por pessoas. Perfeito. Estão aqui construindo diariamente com seus trabalhos, com sua dedicação, seus sonhos, como vocês dividiram aqui com a gente. Foi uma conversa deliciosa. Tô com 4 finalistas aqui, 2 potenciais ganhadores daqui a pouco, né? Então, quem estiver aqui na Convenção Secov, vá até a Arena de Inovação às 14h20. A gente vai ter essa apresentação ao vivo, apresentada por uma banca renomada, que grandes nomes do setor imobiliário. E às 5 horas conheceremos os grandes vencedores, faremos a entrega do prêmio, subida ao palco, toda a pompa e honra que vocês merecem. Mas só de ter chegado até aqui, já é um grande feito. E aí, é isso que eu quero parabenizar, agradecer a participação.
que isso que a gente trocou aqui se floresça, sabe? Que frutifique, que traga esses sonhos para a realidade. Muito obrigada porque vocês têm feito, o trabalho de vocês, pela participação aqui também. E vamos curtir o restinho do evento. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigado, Sara. Obrigado, time.